Olá, vamos falar agora, continuando o assunto de juros simples, vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente conseguir mentalizar. Uma dica legal é que para entender a matemática financeira, é bom que a gente pratique muito. Então, recomendo que vocês façam o máximo possível de exercício. Isso não vale só para matemática financeira, para qualquer coisa relacionada a raciocínio lógico, matemático, né, quantitativo. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Então, vamos praticar alguns exemplos para vocês, bem simples, mas tem diversos outros complexos aí no livro do Asaf. Bom, então vamos lá. Preparei aqui uns slides para a gente conseguir entender melhor e facilitar. Então a gente falou sobre juros simples e recordando, o juros simples ele tem uma capitalização linear, ou seja, o valor, no caso a gente chama de presente, 100, imagina um 2% de taxa de juros ao mês. Então, no primeiro mês é 2% sobre o 100, no segundo mês é mais 2% sobre o 100. Essa é a dica do juros simples, é sempre o percentual do valor do início. Então, no primeiro mês é 100 mais 2, 102, no segundo mês o montante é 100 mais 2 mais 2, 104, e no terceiro mês é 6 de juros, né? 2, 2 e 2 e 100. Eu, da última aula aí que eu mostrei para vocês no vídeo, né? Fórmulas são essas. É importante saber que basicamente nas fórmulas que a gente tem os juros, o valor que eu vou ter de recompensa, ele é o meu capital vezes essa taxa de 2% vezes o número de períodos. For 2 meses, 3 meses, vezes a... O meu montante final nada mais é, isso é básico, é o meu capital mais os juros. Então, quanto que eu tenho, mais a minha recompensa. E se eu substituir dois, eu tenho que o meu montante vai ser o meu capital vezes 1 mais I vezes o tempo. Essa é uma coisa importante, né? Vamos a alguns exemplos aqui. Ó. Um capital de 80 mil é aplicado uma taxa de 2,5% ao mês, durante um trimestre. Então, repara o seguinte, uma dica, sempre desenhe, sempre desenhe. Então, você vai lá, o capital é aplicado. Então, na data zero, eu fiz uma aplicação do meu capital. Na data, quantos trimestres? Um trimestre. Então, na data 1, eu vou resgatar um determinado valor. Então, é sempre importante a gente desenhar esse fluxo. Não ficou muito bom meu desenho aqui, porque eu estou no mouse, né? Mas assim que eu tiver uma mesa digitalizadora, eu melhoro o meu desenho para vocês. Então, tá aí. Dessa forma, deixa eu só corrigir, que ficou muito feio aqui. Dessa forma, eu tenho o meu exemplo aí. Outra coisa importante, vamos colocar os números. Então, eu tenho, ó, C é meu capital, C é o 80. É o 80. É aplicado. Taxa de juros é o I. Lembrando que isso aqui é 80 mil, né? Taxa de juros é o I. O I é 2,5%, só que a gente não usa 2,5%, né? A gente sempre divide por 100, porque é por cento. Então, lembre disso, né? Todo percentual tem que dividir por 100 para fazer a conta. Então, é 2,5%, ó. 2,5%. Durante um trimestre. Então, o T é 1. Aí, o que acontece na prática? Se minha taxa está um mês e meu período está um trimestre, está coisa errada aí. Sempre a minha taxa tem que estar igual ao meu período. Sempre. Regra número 1, taxa igual ao período. Agora, o que é melhor? Nesse caso, juros simples, eu posso transformar o período, a taxa tanto faz. Então, um trimestre são 3 meses. Eu poderia considerar que 3 meses, aí a taxa fica um mês, o período fica trimestre. Só que como já a gente vai falar de juros compostos, e aí muda um pouco essa lógica, dessa forma eu recomendo que vocês sempre transformem a taxa. Transforme a taxa. Se a taxa está ao mês, a taxa ao trimestre é aquela lógica que eu falei. Trimestre é maior, mês é menor. Então, eu vou fazer o quê? A taxa maior, um pouquinho no cantinho, a taxa maior vai ser a taxa ao mês, 2,5, vezes, o mês tem, um trimestre tem quantos meses? 3 vezes 3. Então, essa é a minha taxa. Portanto, o que ele quer saber? Ele determinar o valor dos juros acumulados. Então, quanto que eu tenho de juros? O meu juros, a gente sabe que é o capital vezes o I vezes o T. Vezes aqui eu coloquei N mais vezes o T.
Dessa forma, meus juros vai ser o meu 80 mil, vezes o I, que nesse caso, aqui, ó, vou colocar um parênteses, mas não precisa, mas assim, eu vou montar aquela fórmula ali embaixo, que quero deixar as fórmulas bem complicadinhas, que eu vou ensinar na HP12C como que funciona para você. Então, tem 2,5 vezes 3, ó. Eu coloquei entre parênteses, não precisa esse parênteses matematicamente, mas só para você entender que a gente está falando de taxa aqui. Vezes o período. Então, quanto que é o período? 1, porque a taxa eu já joguei ela para trimestre, então aqui é 1. E aí, quanto que dá essa conta? Eu poderia fazer ela na mão, daria um trabalho, ou eu vou direto na minha calculadora HP. Eu coloquei aqui a HP12C. A HP ela trabalha num esquema um pouco diferente, é uma notação polonesa reversa, e aí ela tem uma lógica um pouco diferente. Então, eu não vou explicar com detalhes como que ela funciona, mas eu recomendo que vocês estudem o funcionamento da HP12C. Qualquer dúvida dessa notação polonesa reversa, vocês podem me perguntar que eu auxilio vocês. 80 mil, ó, Enter, 0.025, 0.025, apertar Enter não precisaria, mas eu vou apertar só para vocês entenderem, 0.025, para a gente calcular essa taxa vezes 3 aqui, ó, 3 vezes, ó, então a taxa dá 7,5%. 7,5% ao trimestre. Vezes os 80 mil, lá dá 6 mil. Vezes 1 dá 6 mil. Logo, esse resultado é aqui, 6 mil. Esse é o resultado final do meu juros. Então, eu teria 86 mil de montante, 80 de capital, 6 de juros, 86 mil de montante. Coloquei aqui para facilitar o slide. Dá 6 mil. E mais um exemplo para a gente entender. Ó. Só que esse eu já vou deixar pronto. Né? Um negociante tomou um empréstimo pagando uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Ele tomou um empréstimo, a gente tem que imaginar assim, o cara pegou emprestado, agora ele vai ter que pagar. Seta para cima, desenha o fluxo. A princípio está fácil, mas depois vai complicar. Então, seta para cima significa que ele pegou um empréstimo, um determinado valor, pegou um empréstimo, pagando uma taxa de juros de 6% ao mês durante 9 meses. Opa, 9 com mês aqui, então tá certo. Então aqui é o tempo zero, ele vai carregar até o 9. Ao final desse período, calculou 270 mil, o total de juros. Então ele vai pagar aqui, ó, lembrando que ele vai pagar o quê? Ele vai pagar o montante, que é igual o capital mais os juros. E esse cara aqui é o capital. Então, ele pegou um determinado valor e no final vai pagar juros. Determina esse valor do seu empréstimo. É só substituir na fórmula, né? Só que aqui repara que eu não tenho o capital. Eu tenho os juros, a taxa e o tempo. Então, qual que é o valor do empréstimo? O que quer saber é o valor do capital. É o C que ele está a fim de saber, né? Qual que é o valor do capital. Pega aquela fórmula que os juros é igual ao capital vezes o I vezes o tempo, e inverte ela. Então, agora fica o capital é os juros dividido pelo IT. E aí, 270 de juros, o período é a taxa de 6%, então é 6%. Lembrando que não posso usar 6%, 0,06, vezes 9. Por que eu uso sempre os dois? Porque eles ambos estão mês. Outra coisa importante é essa nomenclatura. A gente sempre usa esse A.N. para indicar que é 6% ao mês. Né? Fica fácil, não precisa escrever ao mês. Então, fica lá, 6% ao mês, 9 meses, juros 270 mil. Me dá um montante de 500 mil. Está faltando um zero aqui. Ó. Preciso melhorar meus slides. Então, eu tenho lá 500 mil. Vamos fazer essa conta. Como é que eu faria essa conta aqui na calculadora HP? Ó, 270 mil dividido por 0,06 vezes 9. Ó, deixa eu zerar ela aqui para vocês verem. Ó. Então, é 270 mil. Ó. 270 mil. Enter. 0,06. Aí eu vou multiplicar ele por 9, então eu vou apertar Enter de novo. 9 vezes, aí multiplicou, 0,06 vezes 9 dá 0,54 e divido, ó, dá 500 mil. Exatamente os 500 mil que eu imaginei. Então vamos só para mais um exemplo aqui. Um capital de 40 mil foi aplicado em um fundo de poupança, 11 meses,
produzindo um rendimento de 9 mil. Então, a resolução está lá. O capital é de 40 mil, ele já falou. Foi aplicado num fundo, então seta para baixo, aplicou, depois ele resgata. Qual o período? 11 meses. 11 meses. E um rendimento de 9.600. Ah, olha só, mas rendimento financeiro, que rendimento? É os juros, 9.690. Só mudou a forma de escrever. A fórmula é a mesma, juros é igual ao capital vezes o I vezes o T. Então está aqui. Ah, mas eu quero descobrir a taxa. Então eu isolo a taxa, eu passo dividindo. Então dessa forma eu vou ter os juros de 9.600, está lá, 9.680, dividido pelo 40 mil do capital vezes o tempo. Repare também que se o meu período está ao mês, logo a minha taxa vai ser ao mês. Ao mês. Então, me dá 2,2% ao mês. Como é que eu faria essa continha lá na HP? Simples, fácil, tranquilo. Ó, 9.680, enter, 40 mil, enter, 11 vezes, aí me deu a parte de baixo, né, denominador, agora eu divido o numerador pelo denominador, lá dá 0,022. Lógico, 100 vezes me dá o 2,2%, que é mais um exemplo para a gente praticar. Uma pessoa aplica 18 mil a taxa de 1,5% ao mês durante 8 meses. Olha só que interessante. A pessoa aplicou seta para baixo, 18 mil. Data que ela aplicou, data zero. Durante quanto tempo? Durante 8 meses. 8. Vai resgatar aqui, hein, se eu deixar lá. Essa aplicação segue juros simples. Não está falando, mas nos exercícios, na prática, a gente tem que falar, porque aqui dá para confundir, né? 1,5, tal mês aqui, tal mês aqui. Então, a taxa de juros aqui, ó, é de 1,5, ó. 1,5. Opa, 1,5. Meu 5 ficou gordinho. 1,5. Então, como é que eu faço isso? É aquela fórmula que a gente viu. Ó. O montante, ele quer saber determinar o valor acumulado. Então, o montante vai ser meu capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Ó. Esqueça disso. Então, substituo na minha fórmula. Olha lá, meu montante, lembrando, 18 mil, 1,5, está tudo em mês, ok, está tudo em mês, então beleza. Então, substituo lá, 18 mil, 1 mais a taxa, posso usar 1,5, né? Eu tenho que usar 0,015, porque 1,5% é dividir por 100, vezes 8. Então é isso, dá 260. Como é que eu faria essa conta na HP? Então vamos lá na HP. Eu vou zerar ela aqui, ó. Zerei 18 mil, 18, não pegou 1, olha lá, 18 mil, enter. Vamos fazer essa conta de dentro, 1 mais 0,05, 1, enter, 0,0015, não é isso? Dá 1,15. Opa, tá errado. Vou fazer de novo. Primeiro eu faço essa multiplicação aqui, depois eu somo. Então dá 0,0. Estou acostumado com juros compostos que 8 vezes, então 1,05 dá 12, somo 1 mais, olha lá, 1,12, agora eu multiplico pelo 18. Vezes, olha lá, 20, 160. Então é isso, alguns exemplos aí de juros simples para vocês praticarem. Pega o livro do Assaf, faça todos os exercícios que estão no livro. Boa sorte e até o próximo vídeo sobre juros compostos. Aí fica a brincadeira, começa a ficar um pouco mais complicado. Eita, vai fácil demais. Abraço.